Graça e paz, quero saudar você, meu amado irmão, minha amada irmã, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui caminhando, parece que para o final dessa quarentena, mas eu quero pedir a você que continue se resguardando, se possível permaneça em casa, continue seguindo as regrinhas de cuidado, porque as nossas autoridades já estão assim, não estão conseguindo manter esse isolamento, né? Porque é muito forte a pressão, mas você que pode, continue se precavendo e se cuidando, porque os tempos continuam difíceis e Deus tem o melhor reservado para cada um de nós. Então não se desespere, não se precipite, mas permaneça firme na promessa, confiando que o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la e que Ele tem propósito em todas as coisas. E sendo assim, eu quero continuar compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. Nós temos trabalhado as bem-aventuranças, né? Temos entendido, buscar entender o que Deus fala para nós, que nós podemos ser felizes, e é muito interessante que nesses dias de pandemia, nós estamos aqui querendo ser felizes, porque é feliz aquele que guarda a lei do Senhor, mas não só que guarda, que a pratica. Então eu quero ler com vocês Mateus 5, e hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, a gente vai trabalhar sobre o versículo de número 6, mas vamos ler do 1 até o 6, que diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximou-se a seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos orar ao Senhor. Pai sim, querido, nós queremos te agradecer por essa porção tão preciosa da tua palavra, que ela venha, Senhor, saciar a nossa fome e a nossa sede da tua instrução, que o Senhor possa trabalhar na nossa mente e no nosso coração, para que nós possamos compreender um pouco mais do teu propósito para as nossas vidas e de como podemos ser felizes se formos fiéis à tua palavra. Continua, Senhor, abençoando a nossa família, continua, Senhor, abençoando a nossa igreja, continua abençoando, Senhor, a nossa nação. De uma forma muito especial, colocamos o estado do Rio de Janeiro, continuamos, Senhor, colocando aqueles profissionais que estão trabalhando dia e noite nos hospitais, nos prontos de socorros, dirigindo, Senhor, os ônibus, os caminhões, os caixas de supermercados, os repositores de estoque. Te pedimos também pelos motoboys, Senhor, que estão fazendo entregas. Te pedimos pelos bombeiros, pelos policiais, Senhor, pelo pessoal que trabalha na indústria, no comércio, que tem trabalhado, Senhor, nesse momento para que nada nos falte. Toma os padeiros também em tuas mãos, toda essa classe, Senhor, que tem se dedicado a cuidar os garis, que o Senhor possa estar abençoando e visitando cada um deles, suprindo o Senhor nas suas necessidades. E agora que a tua palavra venha saciar-nos, Senhor, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amados, sentir fome não é uma coisa assim muito agradável, né? Então, ter fome, ter sede, não é uma coisa muito boa, né? Traz assim um desconforto muito ruim, e a palavra de Deus, ela vai trabalhar exatamente nessa questão. Bem-aventurados os que têm fome e sede, porque serão saciados. E naquela área ali onde o Senhor estava, a gente sabe que era uma área muito árida, então com muitas dificuldades, então comida e água eram muito escassos. Então, quando o Senhor fala de fome e de sede para os seus discípulos e para todo aquele povo que estava ali à sua volta, ouvindo a sua palavra, o Senhor estava falando de coisas que eles conseguiam compreender bem, que eles entendiam bem o quanto era doloroso, o quanto eles se sentiam debilitados por conta da escassez de comida e de água. Então era algo que estava bem no universo deles, que era de fácil compreensão, porque eles sentiam, eles viviam isso. E nós, né,
hoje em dia, às vezes nós não conseguimos ter essa dimensão, porque nós moramos num país que, de uma certa forma, embora tenha muitas pessoas que passem fome, mas de uma maneira ou outra ela sempre consegue ter alguma coisa, conseguir algum recurso. E a gente sabe que existem lugares em que não há recursos, que não há como, né, ter as suas necessidades básicas supridas. E isso é uma coisa que deveria nos angustiar, que deveria nos preocupar. Saber que enquanto nós estamos nos nossos lares, e às vezes nós somos tão ingratos, né? Porque nós reclamamos às vezes da nossa casa, porque nós queríamos uma casa melhor, queríamos ter pintado, queríamos aumentar, queríamos trocar o piso, queríamos reformar, botar cortinas novas e trocar o sofá. Às vezes a gente fica lá, né, queria fazer tanta coisa. Aí, às vezes um filho, alguém, eu tô com uma fome. Aí você fala assim, vou lá esquentar um arrozinho e um feijão. É isso que tem para comer? Isso eu não quero comer. E a gente esquece que tem pessoas que não tem o básico, não tem um arroz, não tem um feijão, e a gente não precisa ir muito longe. Às vezes a gente pensa logo na África, né, naquelas imagens que a gente vê das pessoas passando fome, passando necessidade. Às vezes a gente pensa no Nordeste. Ano passado eu estive lá passeando um pouquinho por aquela área e estava vendo o guia falar de algumas situações, né, da escassez de água, da dificuldade de água que tem, que às vezes que ele foi numa casa em que a pessoa deu um pouco de água a ele, barrenta, e que ele tomou aquela água daquele jeito mesmo, porque era toda a água, né, que aquela pessoa havia conseguido. E ela ainda assim, sendo pouca e estando daquele jeito, ela ainda teve essa generosidade de compartilhar, de saciar a sede, de dividir. Então, são situações que às vezes a gente, por viver numa localidade, numa comunidade onde a gente tem essas facilidades, onde a nossa água não é de boa qualidade, mas está lá jorrando na sua bica, dá para você lavar calçada, dá para você lavar quintal, fazer o que você quiser. Então, nós temos essa facilidade, e por ter essa facilidade de escolher os alimentos também, graças a Deus a gente tem lá o arroz, o feijão, dá para escolher lá, fazer uma misturinha, alguma coisa. Então, muitas vezes a gente fala de fome, mas a gente não fala com propriedade. A gente fala de sede, mas não fala com tanta propriedade. Por quê? Porque são coisas que estão muito distantes da nossa realidade. Mas quando o Senhor falava para aquele povo, e quando Ele fala para nós, é que a fome e a sede de justiça é exatamente isso. É você parar de pensar somente a partir da sua perspectiva, das coisas que você tem, das suas necessidades que são atendidas, mas é olhar em direção do outro, da perspectiva do outro, da necessidade do outro, do que o outro está vivendo, do que o outro está passando, como é que ele está sentindo essas coisas. E isso é muito interessante, porque nós vivemos numa sociedade em que nós somos estimulados o tempo todo a correr atrás das nossas próprias necessidades, daquilo que nos falta, suprir aquilo que nos falta. Nós nos preocupamos conosco, quando muito com aqueles que pertencem ao nosso clã, que pertencem ao nosso grupo, que estão intimamente ligados a nós. Então, a injustiça, ela se multiplica, a fome e a sede de justiça, ela vai crescendo, porque nós muitas vezes estamos assim muito voltados somente para as nossas necessidades. E quando o Senhor, Ele está ensinando aquele povo ali, Ele também está ensinando a cada um de nós hoje que não pode haver felicidade, nós não podemos ser felizes se nós continuarmos buscando recursos somente para nós mesmos. Mas nós precisamos entender que se eu estou hoje assistida da minha necessidade, eu não posso estar feliz, me considerar feliz, enquanto há pessoas à nossa volta que precisam ser atendidas, que precisam ser assistidas, que precisam também
ter as suas necessidades atendidas. E nós somos estimulados tanto pelo governo, pelas autoridades constituídas, pela massificação das coisas, né? Por essa sociedade capitalista em que nós vivemos, em consumir, em ter, e nós trabalhamos para conquistar, e quando conquistamos não estamos satisfeitos com aquilo que conquistamos e precisamos conquistar mais, e não somos capazes de compartilhar, de ajudar, de disponibilizar. Então, a palavra de Deus nos diz que bem-aventurados, felizes aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. O Senhor nos chama a atenção que aquele que tem fome, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, né, triste, né, e lamentável oportunidade de ver pessoas recolhendo o seu alimento de uma caçamba de lixo, do resto do outro. Então, isso é muito triste. Você vê as pessoas se alimentando daquilo que já não tem valor, que já não está bom, que não tem serventia. E a fome, ela faz isso, ela faz com que você se submeta a comer coisas que você não faria, não comeria numa situação normal. Se você tivesse opção, você não optaria por aquilo, você não faria aquilo. Tem algumas pessoas na nossa família que durante muito tempo, por conta da necessidade, elas se alimentaram dos restos de feira, né? Iam para a feira para catar lá o que sobrava, o que ficava ali, e essa era a sua rotina, porque ela não tinha outra opção. Então, você se sujeitar, se submeter a uma situação dessa. Então, a fome, ela te leva a fazer coisas que você não imagina. E o Senhor quer que eu e você tenhamos essa sensibilidade e essa fome que leva você a fazer coisas que você não imagina, mas no sentido de buscar e de trabalhar para que outros sejam atendidos, para que outros sejam assistidos na sua necessidade. Eu não quero com essa palavra deixar você triste, nem com consciência pesada, porque você tem uma boa casa, porque você tem um bom alimento, porque você tem podido dar o melhor para os seus filhos, e o meu desejo é que você continue trabalhando e se esforçando para dar o melhor para os seus, porque isso é bom. Não há problema nenhum nisso. O problema consiste quando a gente não consegue perceber que há outras pessoas à nossa volta, há outras crianças, há outras famílias que também precisam ser assistidas e que às vezes depende também do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa indignação com as coisas que estão acontecendo. Então, eu gosto muito da palavra de Deus que diz ali em Romanos 12, né? Não vos conformeis com este século. E o Senhor diz que aquele que tem fome e sede de justiça é uma pessoa que não se conforma com as coisas que acontecem. Eu lembro que teve uma vez que nós estávamos trabalhando numa igreja e que o posto de saúde estava com problema, então a igreja se mobilizou para estar fazendo um abaixo-assinado, para estar querendo que o posto de saúde recebesse uma melhor assistência, que tivessem outros médicos. Então foi uma forma da igreja se envolver nos assuntos da sociedade. Então eu sei que nós vivemos dias tão difíceis e a gente olha, né, para o nosso sistema público de saúde tão precário, nós olhamos para a rede de ensino tão precária e quem pode faz o quê? Procura pagar um colégio particular, vai botar seu filho numa explicadora. Quem tem um problema de saúde, não consegue atendimento na rede pública, vai fazer o quê? Vai se esforçar, vai trabalhar um pouquinho mais e vai pagar um plano de saúde para dar uma assistência melhor à sua família. Isso é louvável? Sim, é louvável, porque você precisa se resguardar. Mas nós precisamos também olhar para o
todo, para a coletividade. Eu preciso me juntar, não é porque eu posso ter um plano de saúde, não é porque eu posso pagar um colégio particular, não é porque eu posso ter uma condição melhor e buscar coisas melhores para mim, que eu não vou lutar para que aquilo que é público, aquilo que é de todos, não atenda a todos. Eu tenho que me empenhar e tenho que me engajar. Então, muitas vezes, nós temos uma visão muito individualista e isso não faz com que sejamos pessoas felizes. Porque se as outras pessoas que estão à minha volta estão chorando, estão tristes, estão passando por necessidade, não tem como eu estar feliz. Então, se eu sou um homem, meu homem moral, meu homem ético, se eu sou um cidadão, uma cidadã, eu preciso pensar no meu próximo, no meu irmão. Se eu sou uma cristã de fato, se eu sou um cristão de fato, eu preciso me preocupar. Eu preciso ter fome e sede de justiça e na certeza que quando você luta, quando você busca, quando você trabalha pela causa daqueles que têm menos, você será saciado. Então, não desista, mas exercite, essa bem-aventurança. Entenda que a nossa felicidade, somos mais felizes quando nós trabalhamos para o bem daqueles que estão à nossa volta. Que você possa ser um agente de transformação na sua família, no seu bairro, no seu trabalho, na sua igreja. Vamos repensar. Todo mundo falando que nós vamos sair dessa situação diferente. Ninguém vai sair diferente, o mundo não vai ser diferente se eu não for diferente, se a igreja não se posicionar, se nós não entendermos que a presença de Deus que está em nós para quê? Para que tenhamos uma postura diferente. Então, nada vai melhorar. E às vezes a gente fica pensando, mas o trabalho vai ser árduo, vai ser muito cansativo. Mas se você conseguir mudar a realidade de uma pessoa, para essa pessoa já fez a diferença. E é assim que nós devemos pensar. Um passo de cada vez, um gesto de atitude, de carinho de cada vez é que faz com que o mundo seja transformado. E o Senhor conta com você. Vamos orar? Paizinho querido, muito obrigado pela Tua palavra, que nós possamos, Senhor, ser homens e mulheres que tenhamos sede de justiça, porque a Tua palavra nos diz que felizes são aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Ajuda-nos, Senhor, a não olhar para o caos que está à nossa volta e pensar que nós não temos nada a ver com isso, mas que nós possamos entender que a dor do meu próximo, que a dor do meu semelhante também precisa ser a minha dor e que eu preciso trabalhar para saciar as necessidades daqueles que estão à nossa volta. Ajuda-nos, Senhor, a sermos agentes de transformação. Assim eu oro agradecida em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe.